Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 17 em diante. Palavra que eu tenho para a sua vida, para a nossa vida, para este lugar nessa noite. É uma palavra que eu creio que vem para atender nossa necessidade, amém? Aquieta minha alma. Lembra daquela música? Então eu queria pedir para aquietar a sua alma, fazer silêncio. A gente dá aquela agitada no povo, depois fica difícil a gente parar, né? Então vamos fazer um pouquinho mais de silêncio e vamos meditar na palavra de Deus. Tiago disse que nós devemos receber a palavra de Deus com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Diga, a palavra de Deus é poderosa para salvar minha alma. Essa noite eu quero falar de perdão. Diga comigo, perdão. Eu quero falar do perdão como uma arma contra a essência de Satanás. O perdão é uma arma contra os ardis de Satanás. O perdão é uma das armas mais eficazes, mais poderosas para nos livrar das garras de Satanás. Tem muita gente que está escravizada na mente, no coração, na alma, e o espírito maligno ele consegue crescer as unhas, fincar e fazer aquilo realmente ficar tão profundo, tão doloroso, tão firme, que você mesmo não acredita que possa conseguir ser liberto. E só Deus pode libertar um ser humano depois que ele é agarrado pelo espírito da ira, do rancor, do ressentimento. E Deus faz isso. Deus faz milagres, liberta as pessoas do rancor, do ressentimento, usando o princípio do perdão. Diga comigo, o princípio do perdão. Diga, princípio do perdão. Antes de começarmos a ler o texto aqui, eu quero só te adiantar que a essência do diabo é ódio. A essência do diabo é malignidade, é rancor, é ira, é raiva. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Uma pessoa que mata, uma pessoa que rouba e uma pessoa que destrói, ela não pode estar cheia de amor. Ela está expressando um sentimento de raiva, um sentimento de ódio. E esse sentimento vem do bicho feio, das trevas, do maligno. Até nos filmes você vai perceber que quando um espírito entra numa pessoa, ela começa a ter reação de raiva e de ódio. Eu outro dia citei, e aí como eu não lembro de outros filmes, eu vou citar de novo. Um dos filmes, o Homem-Aranha, quando ele começa a receber uma outra capa, uma capa preta, e aquilo domina ele. Quem assistiu? Você lembra que daqui a pouco ele começa a ter umas reações de raiva incontrolável, até que ele percebe que enquanto ele não tira aquilo dele, aquela capa que entrou dentro dele, ele não consegue ser normal. E quando ele vai realmente ser livre daquilo, é com muita luta. E quando aquilo sai dele, entra em outro rapaz, e ele então é tomado por aquele espírito de ódio. Aquilo é um espírito. Quando o diabo entra nas pessoas, é mais ou menos daquele jeito. Do nada ela começa a sentir um rancor dentro dela, uma raiva. Outro dia eu vou chamar aqui o Lucas para contar mais ou menos como é que era isso, né, Lucas? Ele tem um testemunho muito forte. Isso é para a glória de Deus, viu, Lucas? Você vai contar esse testemunho, as pessoas vão ser muito abençoadas por saber como Deus pode libertar alguém. Um rapaz que outro dia estava contando que de repente era tomado por esse espírito de ódio e ele começava a bater em todo mundo. E eu que não queria estar perto de um cara que sabe lutar artes marciais com raiva. Então o diabo ele entra na vida das pessoas. Eu me lembro que quando eu me converti, eu comecei a aprender a lutar contra o diabo, contra os demônios. E do nada eu comecei a perceber que eu começava a nutrir um sentimento de raiva da minha esposa. E começava a tratá-la mal. E começava a responder forte, alto, entristecendo ela. E eu percebi que eu não queria fazer aquilo. Depois eu descobri que era um demônio que lançava um dardo de ódio no meu coração e me fazia ficar daquele jeito.
E a pessoa que estava mais próxima de mim, que era minha esposa, era quem sentia. E eu aprendi a lutar contra isso. Quando o sentimento vinha para o meu coração, antes eu dirigir a palavra, eu saía a um lugar reservado, punha a mão na minha própria cabeça e dizia: Satanás, sai da minha vida em nome de Jesus. Quando eu tirava a mão, eu sentia que o mal saía. Várias vezes eu sentia o alívio saindo, eu sentia como se fosse uma água suja saindo de dentro de mim. E o sentimento de amor voltava, e o sentimento de ódio sumia. Demônio é real, o diabo é real, e ele entra na vida de pessoas desavisadas que não aprenderam ainda a lutar contra ele. Por isso que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Então isso é muito mais real do que o que você possa imaginar. Quantos maridos se levantam com raiva, ira e começam a gritar contra a mulher, e a mulher diz: está repreendida em nome de Jesus. E ainda diz assim: não é o diabo que está falando, não sou eu. Deixa que é o diabo mesmo. Só que o diabo às vezes não tomou a mente dele, a administração da mente, mas fica aqui, diz que sou eu, mas sou eu. Mas é o diabo. Expulsa esse demônio, deixa o demônio sair de perto dele. Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude falar isso? Os cristãos do século 21, do pior século da história da humanidade, precisam aprender a se livrar do ódio, a se livrar do ressentimento. Amém? Então a essência do diabo é ódio. Por outro lado, a essência de Deus é amor. Diga: a essência de Deus é amor. Esse amor é praticado pelo princípio do perdão. Quando Jesus estava na cruz, sofrendo pela humanidade, sentindo dor, e as pessoas apontando o dedo para ele, para provar para a humanidade que ele ainda amava as pessoas, para deixar claro para todo mundo que ele ainda estava amando, mesmo sofrendo, mesmo sendo acusado daquele jeito, ele expressa da seguinte maneira: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali é uma maneira de dizer assim: eu ainda continuo amando vocês, eu não estou com raiva de vocês. Amém? O perdão é a maior arma contra os dardos inflamados do diabo, contra o espírito da ira, e é o princípio que menos a gente é motivado a praticar. Porque perdão nos traz aquela sensação de que nós não ganhamos quando praticamos. E perdão, na verdade, é sofrer o prejuízo. Jesus perdoou na cruz sofrendo o prejuízo. Eu os perdoo, eu os torno livre. Eu declaro que vocês não vão sofrer a maldição de estarem me colocando na cruz. Ele ficou com prejuízo somente para ele. A palavra já diz: perdão, uma grande perda. Você perdeu muito, perdão. Mas o benefício do perdão que você recebe para a sua vida é imensurável, é sem comparação com qualquer benefício que você possa receber nessa terra. Então hoje, em nome de Jesus, você vai receber uma unção de Deus que vai te capacitar a liberar perdão para quem te marcou, liberar perdão para quem está te marcando, e liberar perdão para aqueles que um dia possa vir marcar você com raiva, com ódio, de alguma maneira. Deus vai te capacitar a seguir os passos de Jesus. Amém? Eu sei que não é muito empolgante, como se eu estivesse dizendo assim: você vai receber uma chave de vitória, você vai prosperar, pá. Eu sei que não é muito empolgante, mas o princípio do perdão vai salvar você e vai te manter firme e pronto a subir no arrebatamento. Porque quem odeia, quem não perdoa, está impedido de subir. Você pode ter certeza. Porque quem não perdoa, não recebe o perdão de Deus. Tudo isso você vai estar então ouvindo, e nós vamos estar aqui destrinchando a palavra de Deus. Diga comigo: o perdão é a arma que Deus usa
para vencer as obras de Satanás. Em Romanos capítulo 12, versículo 17, em diante, nós vamos do 17 ao 21. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A Bíblia está dizendo aqui que a vingança é um sentimento que caracteriza um mal na nossa vida. E quem pratica a vingança está sendo vencido pelo mal. E a Bíblia diz que nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Qual seria o bem a ser usado contrário desse mal da vingança? Perdão. Amém? A vingança é um sinal que não há perdão da parte daquele que a pratica. A vingança é a maneira mais direta de você expressar o pecado da ira. A vingança é a maneira mais direta de você dizer para alguém: eu não te perdoo, não te perdoei, não te perdoarei. A vingança é a maneira de você dizer assim: eu estou mostrando quem eu sou, o que sinto. E no momento da vingança, a pessoa solta para fora os escorpiões, as aranhas, as serpentes, os dragões, tudo quanto é tipo de malignidade sai quando você pratica a vingança. Quando você toma uma atitude que você sabe que está ferindo a pessoa, e você está tomando essa atitude como uma reação por aquilo que ela fez, você está praticando a vingança. Você está indo contra a própria vontade de Deus. Você está tirando o braço do Senhor que poderia fazer justiça em teu favor, e você está praticando a tua própria justiça. E quando Deus vier para praticar a justiça dele, Ele pega você e pega a outra pessoa a quem você está praticando a vingança, e os dois morrerão. Porque só Deus tem capacidade de praticar a vingança e não ser injusto, porque Deus é puro, porque Deus é santo, porque Deus é justo e sabe dar a medida que cada um necessita. Amém? Então a vingança é algo que vem do próprio inferno para o nosso coração, nos fazendo pecar contra Deus e nos tornando devedores diante do reino dos céus. E a vingança é algo que ela foi praticada desde quando o pecado entrou na humanidade. Vamos nos lembrar de Caim. Em Gênesis capítulo 4, versículo 8, Caim mata Abel. E por que matou Abel? Porque Abel ofereceu um sacrifício para Deus e Deus se agradou. E quando Caim foi oferecer, Deus não se agradou. E ele começou a nutrir um sentimento de raiva de Abel. O meu irmão agrada a Deus, eu não consigo agradar. Deus olha para ele e não olha para mim. E ao invés de ele acertar a sua situação com Deus, não, ele foi deixando nutrir um sentimento de raiva pelo seu próprio irmão. Eu preciso tirar meu irmão de cena, eu preciso tirar meu irmão de perto de mim. Quando eu matar ele, Deus vai olhar para mim. Quando eu tirar ele de cena, aí Deus vai realmente receber o meu sacrifício. Ao invés de ele aprender com o seu irmão, ao invés de ele aprender a agradar a Deus como o seu irmão fizera, ao invés de ele aprender a ser justo como o seu irmão, não, ele deixou o ódio consumir o seu coração. Era Satanás que estava nutrindo esse sentimento. Ele matou o seu irmão. Quando Deus vai lá e pergunta: Caim, cadê o seu irmão Abel? A resposta que ele dá é uma resposta, sabe, irônica: sou eu porventura guardador do meu irmão? Até morto o Senhor ainda procura ainda por ele. Até a morte esse homem está presente na minha vida. Ele estava cheio de ódio, por isso que ele se vingou.
Talvez era uma vingança contra o próprio Deus. Vou me vingar de Deus matando o meu próprio irmão. Abel, a Bíblia diz que ele está dentro dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11. O sangue de Abel na terra era tão justo que ele clamava a Deus. Deus falou para Caim: o sangue dele clama a mim desde a terra. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que mesmo depois de morto, ele testemunha, ganha testemunho diante de Deus. Caim, por outro lado, por causa da sua vingança, do seu ódio, da sua ira, foi amaldiçoado. Quem pratica a vingança, quem toma atitudes a partir do que sente, da ira, do ódio, será sempre cada vez mais amaldiçoado. Quando você vê uma pessoa que as atitudes dela estão sempre partindo de um sentimento de ódio, você vai percebendo que ela vai de mal a pior. Tudo que ela faz acarreta mais ruína para a sua própria vida. E muitos chegam à morte. Quando você vê uma pessoa com esse tipo de atitude, você já vai dizendo: puxa, o futuro dessa pessoa vai ser triste. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando você lida e tenta resolver o problema do seu casamento somente na briga, na peleja, na raiva, no ódio, batendo boca, ferindo, agredindo verbalmente, fisicamente, eu vou te dizer: Deus não está aí. Deus não tem condições de entrar num problema de casamento onde a raiva, o ódio é o árbitro entre os dois. Abandone o ódio, abandone a raiva, porque quando nós começamos a nos irarmos e resolver os nossos problemas, seja conjugais, sociedade, entre irmãos, amigos, pelo ódio, Satanás entra bem no meio, pega na mão de um, pega na mão do outro, e começa a soprar e falar mal no ouvido do outro, e fazendo você cada vez mais se irar e se parecer com o próprio Satanás. Nós fomos chamados para nos parecermos com Jesus. Eu posso ouvir amém? Mas infelizmente tem gente dentro da própria igreja que prefere continuar seguindo a imagem de Satanás. Essa palavra pode parecer forte para você, mas é para sarar você, é para mexer com você, e para fazer você não se acomodar com o espírito de uma raiva, com um ressentimento no seu coração, e você colocou dentro de um depósitozinho lá do coração, e fica guardando, protegendo. Aí lá uma vez na vida você tira e vive aquele sentimento, depois protege de novo e não trata dessa situação. Você hoje vai arrancar isso, Deus vai arrancar isso de você. Você vai sair daqui livre, e Satanás não vai encontrar dentro de você um depósito para ele se abrigar, em nome de Jesus. Se eu estiver falando forte, entenda que eu estou me levantando contra o espírito que tem atuado na tua vida, na tua casa. A Bíblia diz que não devemos deixar brotar nenhuma raiz de amargura dentro de nós. Vamos nos lembrar de Esaú, o primogênito de Isaac. Ele tinha o direito da primogenitura. Um dia chegou com fome. Em Gênesis 27, 41. Um dia ele chegou com fome. Estava morrendo de fome. Jacó tinha feito um guisado cheiroso, maravilhoso, parecendo aquela panelada quando você chega naquela casa assim. Ai, aleluia, oh glória. Tem dia que quando eu decido jejuar, que eu não falo para minha esposa, que eu vou falar lá perto do almoço. Aí ela fez aquele almoço, que quando eu chego lá no portão, a 100 metros quase de distância, eu pareço aquele ratinho do tic-tac, quase que saindo pela janela do carro, cheirando. Quando você passa de frente o mercadão ali da Pissarra, sinto o cheiro daquela panelada. Hoje não se pode mais curtir isso, mas antigamente, quando a gente podia comer tatu, minha avó fazia um tatu. Você não sabe o que é isso. O seu paladar nunca será completo. Nunca vai saber o que é o gosto de um tatu ao molho de leite de coco. Um dia, irmão Romário sabe.
Caititu. Hoje tem umas mãos que faz milagre por aí. Você pode brincar com Jadiel, a Karine, até conquistar um espaço para ir lá um dia comer um cozidão, mexidão. Aí você vai ver que é. Mas cuidado, viu? Porque foi bem nessa hora que Esaú foi tentado. No nosso ambiente a gente é abençoado, não tem nada a ver. Mas eu vou dizer que quando Esaú chegou com fome, caçou, não encontrou nada, chegou em casa, Jacó estava com aquele guisado de carneiro. Esaú disse: me dá um pouquinho. E Jacó, muito esperto, a palavra Jacó, o nome Jacó quer dizer usurpador, muito esperto, sabe? Aproveitando as oportunidades para se dar bem. E Jacó disse: eu te dou até um prato, se você me vender a tua primogenitura, o direito de primogenitura. Naquele momento a Bíblia diz que Esaú blasfemou de Deus. Esaú, por causa da fome, a Bíblia diz que tem gente cujo Deus é o ventre, por causa de um instinto de sobrevivência, ele nega aquilo que Deus tem para a sua própria vida. Quanta gente na igreja, por causa de uma tentaçãozinha, se entrega e perde o que Deus estava fazendo na vida dela. É triste. A Bíblia diz que Esaú, ele disse assim: que vai me servir a minha primogenitura se eu estou morrendo? Ora, essa expressão, eu estou morrendo de fome. Se você ainda está falando, ainda dá tempo você fazer uma comida e comer. Ele diz: que vai me adiantar a minha primogenitura se eu estou já morrendo? Blasfemou contra Deus. Ainda foi irônico com o direito que o próprio Deus lhe dera. E ele vendeu. Jacó tomou posse, mas ele precisava fazer com que isso fosse legalmente, colocado em sua mão. Então, como o irmão tinha dado a ele esse direito, ele se achou também no direito de ir lá enganar o pai, fazer o pai tocar, pôr a mão na cabeça dele e o abençoar com o direito da primogenitura. Quando Esaú chegou com uma caça para o pai, e o pai iria dar a ele a primogenitura, ele descobriu que Jacó já tinha passado antes dele, e pegou a bênção da primogenitura, e Esaú se irou contra Jacó. E ele disse: eu vou me vingar, eu vou esperar somente que meu pai morra. Na hora que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. E ele passou anos e anos nutrindo esse sentimento. Enquanto isso, Jacó, mesmo sendo usurpador, mesmo sendo cheio de defeitos, estava prosperando na casa do seu sogro Labão. Ele estava prosperando, ele estava crescendo, ele estava conquistando. E Esaú, aprisionado num sentimento de raiva e de ira, ele ficou tão zangado que ele começou a pegar as mulheres que não eram hebreias para afrontar o próprio pai, para afrontar a própria família. Ele começou a entrar numa vida de ruína. Já que isso aconteceu comigo, então eu vou agora chutar o balde, eu vou beber todo, eu vou fazer tudo que não presta. Porque quem começa a nutrir um sentimento de raiva, começa a ir de mal a pior, começa a procurar caminhos errados. Porque a mensagem do diabo é: já que você está desse jeito, o que importa se você fizer mais isso? O que importa se você fizer mais aquilo? Porque um abismo chama outro abismo. É por isso que a Bíblia diz que não devemos dar brecha para o diabo, devemos fechar todas as brechas. Porque uma só área da sua vida em que o diabo ganha espaço, faz com que você comece a ceder todas as outras áreas, e levar você a uma vida de depravação. Nós precisamos arrancar todo o sentimento de ódio de nossos corações, assim como que pela mão mesmo. Sai! E todos os dias garantir que o nosso coração está vivendo o fluido rio de água viva. Eu posso ouvir um amém? Eu já contei aqui, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, tocando com meu pai, a gente estava ensaiando, e meu pai estava meio estressado com o problema de um outro irmão meu que teve que ir embora, por causa de raiva e ira. E meu pai estava estressado. Eu dirigi uma palavra para ele, ele diz: vai para o inferno. Aquilo entrou como um punhal no meu coração, e eu comecei a viver segundo aquele sentimento que eu nutria do meu pai.
não tive vontade de matá-lo, não tive vontade de fazer nenhum mal, não xinguei, mas havia um sentimento de raiva, de ódio, que quando eu lembrava o meu semblante caía, e eu tentava ser livre daquilo, não conseguia. Quando eu me converti, 3 meses depois eu estava orando, já cheio do Espírito Santo, abençoado, e aí o Espírito Santo me fez lembrar do sentimento que eu nutri durante muitos anos. E quando eu lembrei, o sentimento querendo corroer meu coração, o Espírito Santo disse: vá lá no teu pai e perdoa ele. Eu viajei quase 300 quilômetros, ou melhor, 300 quilômetros eu viajei, para perdoar meu pai. E eu disse: eu vim aqui te perdoar, por causa do que o Senhor me falou, aquilo gerou um sentimento de raiva, e eu nutri isso durante muito tempo. Eu quero perdoar o Senhor e pedir perdão pelo sentimento que eu deixei nutrir no meu coração durante muito tempo. Quando ele ouviu sobre aquilo, ele também me pediu perdão. Ele nem lembrava, que é isso que acontece mesmo. Quem faz o mal, às vezes não lembra, porque ele foi apenas uma vítima, ele foi apenas um canal. O diabo é quem lançou a seta. Então a pessoa daqui a pouco ela nem se lembra, e você fica sofrendo com a seta, e a pessoa está lá dormindo tranquilo, e você não consegue, noites em claro, por causa de um sentimento que vai matando você. Quando eu liberei perdão para o meu pai, eu senti como algo tirando das minhas costas, um peso, e eu fui livre, abençoado. Como isso é real. Eu posso me lembrar de 3 momentos em que eu identifico que o diabo realmente atacou a minha vida nessa área. Esse foi um ponto. A outra vez foi quando eu já convertido, eu soube uma notícia de uma pessoa, e aquilo veio como uma seta para o meu coração, um rancor, uma raiva, que eu não conseguia lembrar dessa pessoa. Quando alguém falava do nome dessa pessoa, meu semblante caía, e eu subi para o monte durante uma semana, de segunda a sexta. Eu subia 7 da manhã, voltava 11, do monte eu bradava: Senhor, perdoa fulano, eu abençoo fulano. No terceiro dia, eu quase que não sentia nada, continuava a raiva, mas do terceiro dia para frente, eu comecei a sentir aliviando. No 5º dia, eu conseguia lembrar, falar, abençoar, perdoar, e não sentia mais nada. Aquele demônio saiu do meu coração. E eu já era convertido. Eu tinha mais ou menos 6 meses de convertido. Deus estava me ensinando a lutar contra o próprio diabo. Porque se você não aprender a lutar contra o diabo, esperar que o seu pastor faça isso por você, que alguém faça isso por você, você vai sofrer muito. A Bíblia nos leva para um novo nascimento, nos tornando filhos de Deus. Depois nos dá o Espírito Santo, nos batiza com o Espírito Santo, para nos tornar guerreiros, lutando contra a nossa própria natureza. Antes de Deus te levar para lutar contra os demônios lá fora, para libertar as pessoas lá fora, Deus quer que você expulse os demônios da sua própria vida, do seu próprio caminho, da sua própria casa. Eu posso ouvir amém? Tem muita gente, e eu sei que essa é uma realidade, que sai evangelizando, põe a mão na cabeça das pessoas, prega, fala de Jesus, mas ela mesma está presa na casa dela. Ela não consegue perdoar, ela não consegue falar com o pai, com a mãe, com algum irmão, e quer evangelizar as pessoas lá fora. Meu irmão, resolva o teu próprio problema, expulsa o demônio da tua própria vida, depois você vai expulsar os demônios dos outros. Louvado seja Deus, porque o Senhor está dando a oportunidade aqui de uma grande libertação para muita gente. Amém? Você está num ambiente de trabalho, aí o diabo começa a levantar uma pessoa para cutucar você, para, sabe, encher o seu saco, para realmente falar mal de você, fofocar de você, sabe, fazer a tua cabeça lá. O diabo tem um único propósito. Na verdade ele tem 2. Um é tirar você da bênção, do emprego que você tem, para trazer miséria para você, porque o diabo não quer que você ganhe bem, sabia? Porque a pessoa que ganha bem, a pessoa que é bem suprida financeiramente, ela tem menos motivo para reclamar. E o diabo quer que você tenha muito motivo para reclamar, porque assim ele vai te amarrar, igual amarrou o povo lá no deserto. Então o primeiro objetivo do diabo, levantar pessoas para fazer sua cabeça lá no seu ambiente de trabalho, é para tirar a bênção do seu emprego. Porque o emprego é uma bênção, amém? Só sabe disso quem está desempregado. O quanto o emprego, um salário fixo é uma bênção. O segundo objetivo do diabo em se levantar no ambiente contra você é fazer você sair daquele ambiente odiando a pessoa que foi o motivo pelo que você saiu. E tem gente que passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, amarrado, aprisionado, porque não consegue perdoar.
Aí o diabo cumpriu o propósito, porque se você morrer dessa maneira, você está em más lençóis. Os irmãos de José, diga comigo, irmãos de José, netos de Isaac. O espírito que estava em Esaú passou, no tio deles, passou para eles. Porque José começou a ter sonhos, Deus começou a falar que iria abençoar a vida dele, e ele contava os sonhos. O pai começou a perceber, a mãe começou a perceber, e os irmãos também. E eles começaram a deixar nutrir um sentimento de inveja e de ódio, de raiva. Quando chegamos em Gênesis 37, 28, a Bíblia diz que José foi encontrar com seus irmãos, estava olhando as ovelhas do seu pai, Jacó. E eles olharam e disseram: ali está vindo o sonhador, vamos matar ele. Um espírito de vingança, vamos nos vingar. Já que o nosso pai não olha para nós, já que a gente não consegue fluir, ele é o culpado, vamos nos vingar dele. E aí o irmão Rubens chega no momento, e é quando ele alivia a pele de José e diz: não, não mata meu irmão, não vamos sujar nosso sangue, é nosso irmão. Aí encontraram uma cisterna, enfiaram ele lá na cisterna, no buraco, e começaram a passar uns homens comerciantes de escravos, e eles disseram: vamos vender José. Venderam José. E José, a partir daquele momento que ele foi vendido como escravo, cada passo que ele dava, Deus levantava a sua vida. Cada passo que ele dava, Deus abençoava a sua vida. Quando ele chegou lá, logo quem comprou ele foi o segundo homem do Egito, Potifar. E ele começou a alcançar a eminência na casa de Potifar. Onde ele colocava as mãos, a Bíblia diz que ele prosperava, as coisas fluíam, as coisas aconteciam em favor de José, de maneira que Potifar colocou toda a casa, disse: somente a minha esposa você não toca, mas o resto aqui você administra tudo. Enquanto isso, os irmãos dele estavam sofrendo o sentimento de culpa, porque se vingaram. Até no momento em que a coisa ruim acontece com José, era transformada em maldição. Porque a mulher de Potifar se levanta contra José, faz com que ele seja preso. Ele foi preso, só que ali era o próprio Deus enviando ele para o lugar certo. Porque um dia, 3 anos depois, o próprio copeiro do rei foi ponte para levar José para o próprio faraó. Então Deus levou ele para o lugar certo. Ali ele prosperou, ali ele tinha a chave dos cárceres, ali ele comia melhor que todo mundo, ali ele distribuía alimento para todo mundo. Ele era um homem de Deus, e onde ele colocava a mão, prosperava. Tudo aquilo que ela toca abençoado será. Tudo aquilo que ela toca abençoado. Quem vive uma vida livre, irmãos, em nenhum momento José reclama dos seus irmãos. Em nenhum momento José reclama de Deus: como é que o Senhor me trouxe para este lugar? Pelo contrário, quando a mulher de Potifar tentou José, sabe o que ele disse? Como que eu pecaria contra o meu Deus? Ele estava ali, foi vendido pelos irmãos, mas ele continuava amando o seu Deus. Isso faz toda a diferença em nossa vida. O problema vem, você é vendido, passa por dificuldades, qualquer coisa pode te tocar, mas nada toca o teu relacionamento com Deus. Enquanto você estiver se relacionando com Deus, o teu futuro estará seguro. Posso ouvir amém? Não deixe que nada toque o teu relacionamento com Deus. Qual foi o final de José? Governador do Egito, e os seus irmãos comendo na sua mão. Passaram a ser servos de José. Ele que teve que manifestar misericórdia e dar uma terra boa para os seus irmãos. Porque quem age pelo ódio e pela ira sempre estará de mal a pior, mas quem perdoa será abençoado por Deus. Quando os irmãos de José chegaram para ele: puxa, nos perdoa, nos perdoa. Quando Jacó morreu, os irmãos inventaram uma história. Vamos lá, vamos dizer para ele que nosso pai deixou um escrito que ele não deveria nos maltratar. Eles ainda tinham medo de José se vingar deles. Por quê? Por que eles sentiam isso? Porque geralmente eu enxergo as pessoas segundo a minha própria ótica. Se eu sou uma pessoa rancorosa, vingativa, eu penso que todo mundo é assim. Então, como eles praticaram a vingança, eles tinham certeza de que quando Jacó morresse, José iria se vingar dele.
E eles chegaram: José, papai Jacó disse que você não deveria nos tocar, mas deveria nos proteger. E José: o que é que vocês estão fazendo? Que é isso? Vocês acham que eu sou Deus? Aquilo que vocês fizeram por mim foi o próprio Deus me abençoando, porque Deus reverteu a maldição em bênçãos. José não nutriu o sentimento de vingança. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir um aleluia? Quer ser abençoado? Quer prosperar? Quer ter um futuro seguro? Arranque os sentimentos de vingança do seu coração, os sentimentos de ódio, aplaque tudo isso, tire e lave pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus, e teu futuro será um futuro brilhoso. O propósito do diabo ficar fomentando ódio e ira em todo mundo é porque ele quer uma sociedade amarrada. Ninguém flui, ninguém prospera, porque todo mundo está preso no sentimento de ódio e fica tentando se resolver e não pode romper os limites. Porque, irmão, vou dizer uma coisa para você: quer sentir a presença de Deus, quer andar no fluir de Deus, limpe o coração. Limpe. Se você estiver pensando que vai sentir o fluir de Deus movendo sua vida, nutrindo o sentimento de ressentimento, de ódio, de raiva, você pode tirar o cavalinho da chuva, porque Deus não entra aí. A Bíblia diz que a justiça de Deus não opera na ira. Eu estou até assustado, porque Deus mandou essa palavra. Eu tentei falar outra coisa, Deus: é isso aí que você vai falar. Eu estou até pensando assim: o que está acontecendo com a igreja? Será que o povo está se mordendo em casa? Os maridos, mulheres, o que está acontecendo, Jesus? Porque Deus não é incoerente. Se Deus está mandando a palavra, porque alguém está precisando ouvir, ou talvez todo mundo, ou talvez Deus quer nos preparar para alguma coisa que venha acontecer por aí para frente, e a gente precisa tirar de letra, com maturidade, seguindo o nosso Senhor. A Bíblia diz que Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele não abriu a sua boca para se defender. Quando você vê alguém dizendo assim: eu sou servo de Deus, não pise no meu calo, não pise no meu pé, eu te amaldiçoo, você fez isso comigo, pode te preparar. Ali ele está externando um sentimento de ódio, de raiva. Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém, Deus nos chamou para abençoar. Eu posso ouvir amém? Não importa quem te amaldiçoou, se foi o pastor, se foi o pai, se foi a mãe, se foi o patrão, se foi o sócio, se foi o esposo, a esposa, você não tem direito de amaldiçoar. Abençoe, e Deus continuará sendo com você. Amém? A Bíblia diz que quando nós praticamos o bem, nós amontoamos brasa na cabeça da outra pessoa. É assim, ó. O que é isso, pastor? É assim. Quando uma pessoa se levanta contra você com raiva, ela espera que você corresponda da mesma maneira, porque aí ela se sente no direito de agir daquela maneira com razão. Ainda que ela começou a besteira, mas quando você se levanta contra, ela vai dizer assim: tá vendo? Tá vendo? É isso que você merece. Mas quando você trata com mansidão, quando você trata com palavras diferentes, amontoa brasas na cabeça da pessoa. A consciência dela fica ardendo, ela fica querendo chutar, ela fica querendo dar soco no seu próprio queixo. Você nunca viu isso acontecer? Na sua vida nunca aconteceu. Você é santo, 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 né? Mas de repente você já viu em algum lugar acontecendo. O cara chega para a mulher e fala, e fala, e fala, e fala poucas e boas, e a mulher tranquila: mulher, e tu não vai falar nada não? Você me deixa mais irritado ainda quando você não fala nada. Tudo que ele queria que você se levantasse, que é para ele se sentir no direito de continuar brigando. Porque é assim que o diabo faz. Ele quer que você corresponda no nível dele, no nível de porco, no nível de cão. É o cão que faz isso. Eu tenho 2 lá em casa, chegou uma cadela. É por isso que por aí, quando tem mulher muito, como é que fala? Quando o homem é mulherengo, a mulher é o quê? Aumento? A mulher gosta de muitos homens. Aí o pessoal chama de quê? Cadela, cachorra. Eu estou experimentando isso lá em casa. Eu tenho 2 cachorros bonitos. Os bichos são raçudos, são vira-lata, mas tem sangue de Doberman. É Doberman? Acho que é. Rapaz,
há um ano atrás chegou uma cachorra lá, magra, que acho que o dono chutou e ela chegou lá. Pelejamos para ir embora e ela não foi. Aí começamos a dar comida para ela, não foi por causa dos 2 cachorros, chegaram lá por causa dos cachorros. Aí essa morreu, chegou outra, conseguimos mandar embora. Logo em seguida chegou outra. Os cachorros estão lá e as cachorras vêm atrás. Não, elas não vêm e voltam para casa não, elas vêm e ficam. Aí tá lá, os caras, eles eram os maiores amigos, mas por causa da cadela agora estão brigando. Não pode um olhar para o outro, estão brigando por território. E ela tá bonita, que a gente tá dando comida, ela tá bonitinha. Tem dia lá em casa, tá no cio, tem 5 cachorros atrás. E ela ganhou minha confiança, porque eu fui pro monte orar. Primeiro dia foi só um dos cachorros. 10 minutos depois eu lá orando, cacei o cachorro, fiquei sozinho, foi embora. Ela no monte lá perto de casa. Segundo dia quando eu fui, foi os 3. 20 minutos depois, os outros 2 vazaram. E ela ficou lá. Enquanto eu não terminei a oração e voltei, ela não voltou. Eu disse, agora você fica aqui em casa. Você é daqui. Ganhou nossa confiança. Mas está um problema. Os cachorros estão assim. E aí quando eu vou bater, quando eu começo a zangar, eu bato. Quando eu trisco num para bater, para com isso, rapaz. Aí é que ele avança no outro. Não tem conversa, se jogar poeira aí que avança. É assim que o diabo faz. Ele quer isso. Essa é a natureza dele. Ele pega um casal e começa. Aí alguém joga uma poeirinha. O diabo faz a mulher lembrar daquele negócio que ele fez em 1920 contra ela. Traiu. Lembro daquele dia que você... E ele, mulher, de novo. E tu quer o quê? É como se fosse ontem. Aí começa a peleja. Porque essa é a natureza do diabo. Usa a mulher para apontar o erro do outro, que foi em 1920. E usa ele para dizer, mas tu ainda está pensando nisso. Aí o que ela pensa? Ele nunca sentiu nada. Ele fez e não sente nada. Ele não tem nem remorso. Diabo sujo, não é? Bicho é feio mesmo, é fedorento. Quem tem esse espírito de vingança fica sempre esperando que o outro reaja da mesma maneira. É assim que os irmãos de José achavam que ele ia reagir. Mas Deus abençoou José porque ele nutriu perdão e ele não se vingou dos seus irmãos. Amém, meus queridos? Esaú, ou melhor, Saul, o rei Saul, 1 Samuel 18, versículo 11. A Bíblia diz que o rei Saul, ele pecou contra Deus, desobedeceu. E a Bíblia deixa claro que o pecado da desobediência é como o pecado da feitiçaria. Então Deus não aceitava mais alguém que tivesse no nível de pecado que fosse comparado com o feiticeiro. Então Deus rasgou o reinado do rei Saul e disse, você não vai reinar mais. Eu já tenho alguém que eu escolhi segundo o meu coração. E Deus escolheu Davi. E Samuel foi lá e ungiu Davi. A partir do momento que ele foi ungido, ele matou o urso, ele matou o leão, ele matou o gigante Golias, e ele começou a crescer diante de Israel. O rei Saul percebeu que aquele homem era aquele que o profeta Samuel havia dito que Deus havia escolhido no lugar dele. E o rei Saul tinha um filho chamado Jonathan. E o rei Saul esperava que seu filho primogênito pudesse herdar o trono. E quando ele viu que Davi estava crescendo e o povo estava reconhecendo Davi como o futuro rei de Israel, então ele começou a nutrir um sentimento de raiva, de ódio, de ira, de maneira que ele quis se vingar. E a Bíblia diz que por 2 vezes ele jogou a lança em Davi. Davi se esquivou, Davi se desviou da lança que fincou na parede. Saul ficava endemoniado. Davi é quem tocava a harpa e expulsava o demônio do próprio Saul. Mas ele começou a nutrir esse sentimento, começou a perseguir Davi, perseguia, tentava matar, não conseguia, desistia, depois tentava matar de novo, não conseguia, desistia, por várias vezes, ele tentava matar a Davi, e Davi tinha todo o direito, porque Davi agora tinha unção, era o rei de Israel diante de Deus, alguém estava perseguindo, ele tinha todo o direito, humanamente falando, de matar o rei. E uma vez Davi encontrou o rei Saul dormindo,
E o servo de Davi disse: eis aí, Deus te deu o teu inimigo, mata ele. Era o momento de Davi se vingar. Sabe o que ele disse? Não tocarei no ungido do Senhor. Não tinha coração vingativo. E por isso Deus soprava cada vez mais Davi. E ele cresceu, e ele cresceu. E Saul foi caindo, foi caindo, foi caindo. Foi parar na casa das feiticeiras. Morreu ele, morreu o filho, morreu a família. Só sobrou um neto aleijado. Porque o caminho da vingança, do ódio, ô igreja, entenda isso. Entenda isso. Não vá pelo caminho que o diabo está te mostrando. Esse é o caminho largo. O caminho estreito é esperar que Deus faça justiça. Você tem que ter paciência. Esperar que Deus faça justiça. Ele me pisoteou, falou mal de mim, tomou meu emprego. Aí você tem que ter paciência, engolir seco, esperar na justiça de Deus, na justiça dos homens, que não flui, não acontece nada. E você fica, esse é o caminho estreito. O largo é o caminho fácil. Eu vou procurar um agiota, ou melhor, é o agiota que procura, né? Eu vou procurar um pistoleiro, eu vou mandar um jeito, vou dar um jeito nisso aqui. Eu vou procurar um amigo da minha confiança, eu vou dar um jeito, eu vou matar, eu vou comprar arma. Esse é o caminho largo, é o caminho fácil, é o caminho que você sente prazer. Porque quando você percebe que está conseguindo dar o troco, aquilo traz satisfação para a alma. A alma manchada pelo pecado de Adão e Eva. Não entre no caminho que o diabo te mostra. O teu patrão não é teu inimigo. Teu sócio não é teu inimigo. Tua esposa não é tua inimiga, ainda que pareça. Teu marido não é teu inimigo. Teus filhos, teus pais. O teu pastor não é teu inimigo. Nem não, é não. É não, irmão. E em nome de Jesus nem será usado pelo inimigo. O teu inimigo é o diabo. Aprenda a lutar. Quem leu os 2 livros que eu indiquei, Chamada Final e Batalha Final? Você leu um, já está no meio do caminho. Quem pelo menos comprou, não tem para vender. Baixa em PDF, irmão. É legal um PDF? Então baixa. Leia. A gente dá dica para as pessoas, elas não correm atrás. Teve um que correu atrás, não sei quem foi. Pastor, me diga aí. Aí acho que colocaram no grupo, não foi? Foi. Agora pergunta. Eu vou dizer uma coisa para você. Baixar livro ou comprar livro e não ler, irmão, é a mesma coisa de você fazer o almoço e não comer. Vai permanecer com fome. Aí tem gente que diz: rapaz, eu preciso de uma coisa e outra. O pastor indica tantas fontes para você, e você não cresce porque não está seguindo. Se sente amarrado, se sente uma pessoa que não consegue crescer no reino de Deus, que não segue as dicas. Leia esses 2 livros. Leia. E veja como o diabo tem matado muitos cristãos, amarrotado, destruído casamentos. E ele faz isso brincando, que a coisa mais fácil é um crente cair na tentação da ira. É, pastor? É. Sabe por quê? Porque o crente tem uma tendência para ter justiça própria. Como assim? Como ele está lutando para ser santo, então por outro lado nutre o sentimento: todo mundo também tem que lutar. Se eu estou lutando para fazer a coisa certa, todo mundo tem que fazer, porque aí fica aquela exigência. Aí você nutre expectativa no próximo também. Aí quando alguém não corresponde com você, aí você se acha no direito de sentir raiva. Crente é bicho é fácil de sentir raiva dos outros. Assim também é a expectativa que você lança com uma pessoa perto de você, na sua família. Por que é mais fácil perdoar o que está lá fora e mais difícil perdoar o que está aqui dentro? Ou da família, o irmão, por exemplo. O irmão fez uma coisa ruim para você, aí você empresta a sua camiseta para o que está lá fora, empresta a sandália, empresta o óculos, o carro. Mas o irmão que está dentro da sua casa pede emprestado, dou não. Por quê?
Porque geralmente já aconteceu alguma coisa que você fez o bem para ela, lançou uma expectativa, cresceu a expectativa, ela não correspondeu, você começou a nutrir um sentimento, aí você se tranca totalmente. Todo mundo lá fora pode pisar o teu calo, pode vacilar com você, daqui a pouco você esquece, mas de dentro de casa você segura, matando na unha. O teu patrão fala poucas e boas com você, erra com você várias vezes. Você nunca quis sair do emprego lá, por causa dele. Aí o pastor não te atende. O pastor não correspondeu com a tua expectativa. Vou sair da igreja. O pastor. Por quê? Porque você lança uma expectativa muito grande. Quando não é correspondido, você se acha no direito de sentir raiva. Acalma isso aí, irmão. Nós estamos indo para o mesmo barco. A mesma expectativa que você lança em mim, eu lanço em outros, eu lanço em Deus. E nem sempre sou correspondido por Deus. E não é por isso que eu vou largar Deus. Não é por isso que eu vou largar o meu Senhor ou a igreja. Não deixe o diabo encontrar ocasião para nutrir sentimento de ódio no seu coração. Porque se ele fizer isso, eu disse que eu vou dar um seminário aqui sobre o livro A Isca de Satanás. Estou só preparando a igreja para isso, vai chegar o momento. Então a ira é um sentimento comum a todo ser humano, mas Deus disse que você deve dominar essa ira. Ele diz para Caim, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, ele diz: Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe você dominá-lo. O sentimento de ira todo mundo sente. Quem nunca se irou aqui? Só se for um semi-anjo. Se alguém disser assim: rapaz, nunca senti raiva de ninguém, meu irmão, tu está fazendo o que na terra ainda? Quem ainda está te segurando na terra? Então, um sentimento de ira todo mundo tem, porque todo mundo é pecador. Só que a Bíblia diz o que? O ensinamento cristão para a nossa vida é que a gente use o perdão como um combate contra o espírito da ira, amém? Em Efésios capítulo 4, corra para Efésios capítulo 4, versículo 25 em diante. Efésios 4, do 25 em diante. Deixa a palavra de Deus ministrar o seu coração, amém? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, antes que o sol se ponha, resolva o problema, perdoe, solta, tira esse sentimento do seu coração. Não durma com esse sentimento, que amanhã ele vai amanhecer maior. Tem gente que diz assim: não, deixa o tempo passar. Não, vai aumentar o sentimento. Você tem que tirar, tem que perdoar, tem que resolver esse problema. Nem deis lugar ao diabo, deixando claro que quando você nutre o sentimento da ira e não resolve, você está dando lugar para o diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Quem pratica a ira, a vingança, entristece o Espírito de Deus. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim como a malícia. Tudo isso é resultado da ira. 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O ensinamento é: não se ire, não responda com a mesma moeda, mas perdoe. Balança quem está do seu lado. Ou tu perdoa, diga, ou tu perdoa, ou tu perdoa. É obrigado. Acabou-se. Amém? O perdão é a arma que Deus tem para que a gente luta contra o espírito da ira. Quando chegamos em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 15, o Senhor Jesus vai nos ensinar o princípio do perdão na oração do Pai Nosso. O que é que diz lá? Mateus 6, do 9 a 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome.
Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não vos perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É o ensinamento do Senhor. Ou você perdoa, ou o perdão de Deus é vedado na tua vida. E é por isso que tem gente que não entende. Por que minha vida é de mal a pior? Por que eu não prospero? Por que eu não fluo? Tudo está errado. Veja o sentimento que você está nutrindo contra alguém. Isso te amarra. Porque quando vedamos o perdão de Deus sobre a nossa vida, a gente fica sem a graça de Deus. E na teologia reformada, eu discuti isso com um professor, e ele disse: não, isso não quer dizer isso não. Porque se você realmente receber o perdão de Deus, somente o perdão que você dá, então você está comprando a tua salvação. Você pode reagir, ninguém pode reagir. Deus é soberano e ninguém pode agir coisa nenhuma. Eu disse: então rasga a tua Bíblia, rapaz. Pega a tua Bíblia e rasga. Porque aqui quem ensinou não foi Zezinho não. Quem ensinou aqui foi Jesus. Jesus falou: se não perdoardes, Deus não perdoa. E não ficou só aqui. Jesus contou a parábola de um rei. O rei pediu contas dos seus funcionários. Teve um dos funcionários que chegou para ele e disse: Senhor, tenha paciência comigo. Eu vou conseguir pagar, mas a minha dívida eu não consigo pagar agora. Porque o rei disse que ia colocar ele na cadeia com toda a família para ele pagar. Ele disse: Senhor, tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Sabe o que o rei fez? Eu te perdoo, está livre. Diante da petição dele, o rei livrou ele. Aí aquele servo encontrou o conservo, aquela pessoa que servia a ele, estava devendo a ele, e devia um valor menor. E ele disse: paga minha dívida. E o seu conservo lhe propôs a mesma coisa. Tenha paciência comigo. Tenha paciência comigo, eu vou conseguir te pagar. Não estou conseguindo pagar agora. Ele disse: não, você vai ter que me pagar agora. Não consigo. Mandou prender ele e toda a família. O rei ficou sabendo. E o rei mandou chamar ele: escute, eu te perdoei aquela dívida? Sim. Por que você não perdoou o seu conservo? O rei disse: eu vedo o meu perdão para você. Você fica preso também. É Bíblia! É Bíblia. Se você diante dessa palavra não resolve o teu problema, você não teme a Deus, não crê na Bíblia, e é pior que os ímpios lá fora. O diabo está levando muita gente para o inferno. Tem muito crente morrendo sem perdoar. Pastor, quer dizer que ele não vai ser salvo? Bora perguntar para ele lá. Eu não quero correr o risco. Uma mulher na cidade de Curimatá, ela profetizava em todo mundo. Ela profetizou na vida da minha esposa. Disse que o primeiro parto que ela ia ter ia ter muita dificuldade, ia ser cesáreo. Não ia conseguir ganhar neném com parto normal. Quando ela saiu, a minha esposa caiu na cama, doente. Aí eu não aceitei aquilo. Eu pus a mão e expulsei o mal. Ela imediatamente ficou boa. E aquilo foi me enchendo. Aí um dia eu estava na igreja dessa pessoa. Quando eu terminei, saí na porta. Aí ela disse: Deus está me dizendo que vai dar um CD. Eu disse: se for de Deus eu recebo. Não é um demônio que está falando não. Estou dizendo: se for de Deus eu recebo. Se não for de Deus eu não recebo. Aí isso foi enchendo. Aí eu soube que ela comprou de uma parente lá da nossa família R$1.000 de roupa, não pagou. Passou o tempo, enrolou, não pagou. Mau testemunho. A pessoa ia lá e ela fazia, era tratar mal. Aí, meu irmão, não aguentei. Eu encontrei com ela na rua, ela quis profetizar na minha vida, quis falar vantagem. Eu disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Primeiro que o profeta, quando fala, cumpre. E a senhora profetizou na vida da minha esposa e não cumpriu. Ela ganhou neném, normal. Eu repreendi o mal e saiu. Então não aceito a sua profecia. E outra, você fez isso, isso, isso. Então assim, ó, não vem abrir a boca para profetizar na minha vida não. No meio da rua, eu falei. Aí ela travou.
Cadê o novo convertido? Daquele jeito, radical. Ela caiu de cama. Foi para o hospital. Meses depois, ela me encontrou na rua. E ela disse, no meio da rua: vim aqui para te pedir perdão, porque depois daquele dia que você me confrontou, eu adoeci, fui para o hospital. E todos os dias que eu estava no hospital, era direto pedindo: Deus, não me deixa morrer, não me deixa morrer, não me deixa morrer, porque eu preciso perdoar o Zezinho. Eu já dei trabalho para a gente, irmãos. Preciso perdoar, porque esse meu ódio aqui, se eu morrer com esse ódio aqui, eu não tenho escapatória. E ela disse que Deus deu uma chance para ela, se levantou e me pediu perdão no meio da rua. Eu disse: minha irmã, me perdoe também pelo sentimento que eu gerei no teu coração, me perdoe, Deus me livre você morrer dessa maneira. E aí nos abraçamos e resolvemos o problema. Mas ela ficou com medo de morrer, porque alguma coisa dizia para ela que se ela morresse com aquele sentimento, ela não teria salvação. Pastor, você está quase pregando salvação por obras. Não, eu estou pregando salvação por obediência. A Bíblia diz que Jesus veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. E o perdão é um princípio para ser obedecido. Posso ouvir um amém? Não sai daqui, não, quando eu puder, né, quando as circunstâncias vier. Você tem que sair daqui hoje e enfrentar um caminho, fazer um caminho de perdão. Você tem que ir lá na pessoa, perdoar, pedir perdão. Você tem que perdoar. Não morra sem perdoar. Não deixe o sol se pôr debaixo da sua ira, ou em cima da sua ira, porque o diabo está ganhando campo no coração de muita gente que não consegue romper. É uma vida espiritual amarrada por causa de algum sentimento nutrido. E às vezes tem sentimento que fica lá nos escombros da alma, você nem percebe direito, mas se cutucar direito, você vai perceber que você está preso ali. E Deus quer livrar a todos, em nome de Jesus. Eu posso ouvir amém? Diga para quem está do seu lado: o alívio está chegando. Rapaz, eu pensei que ia pregar essa palavra em 20 minutos, e eu vou começar a pregar agora. 3 vitórias alcançamos quando nós perdoamos. Diga comigo: alcançamos 3 vitórias quando perdoamos. A vitória número 1 que alcançamos quando nós perdoamos. Quando nós perdoamos, primeira vitória, nós recebemos o perdão de Deus. Garantimos o perdão de Deus. O perdão de Deus passa livremente para a nossa vida, e a gente nutre essa vida de perdoados pelo Senhor. Amém? Segunda vitória que nós ganhamos quando praticamos o perdão é que passamos a amar plenamente. Quando nós praticamos o perdão, damos a nós mesmos a oportunidade de amar as pessoas. Porque enquanto você está nutrindo a vingança, o ressentimento, você está bloqueando o amor. Você não consegue amar. Mas quando você tira aquele sentimento, aí o seu coração começa a caminhar o caminho do amor, e você volta a sentir aquilo que você sentia antes, ou passa a sentir o que você nunca sentiu. O perdão nos traz a vitória do amor. Jesus deixou claro que Ele amava perdoando. Quando você perdoa, daqui a pouco a sua alma começa a ser beneficiada pelo sentimento de amor. A terceira vitória que recebemos quando nós perdoamos é que nós fechamos a porta para o diabo. Diga: quando eu perdoo, eu fecho a porta para o diabo. Quando Paulo vai dizer assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Deixando claro que quando você nutre a vingança, nutre a ira e nutre o ressentimento, você está dando lugar para o diabo. Mas quando você perdoa, você bloqueia a porta para o diabo. Ele não consegue entrar aí. Eu posso ouvir aleluia? Vamos ficando de pé, porque senão não termino hoje. Você está me deixando muito confortável. Eu costumo dizer que quem vive de ressentimento, pode ficar em pé mesmo, estou terminando mesmo, é verdade. É avivamento na veia. Tem 10 minutos aqui para eu terminar e orar e abençoar a sua vida. Aleluia. Quem vive de ressentimento está preso ao passado, não vive o presente e compromete o futuro. E nós temos que entender que o agente da ira é o diabo. É ele que usa as pessoas. E eu falei aqui, tem gente que fala mal de você, marca você, mas ela depois ela vai viver tranquila, porque ela
ela não sente consciência pesada. Poucas pessoas vão sentir consciência pesada. Sabe aquela pessoa que você vai pedir perdão, ou dizer assim, eu te perdoo, ela, de quê? O que eu te fiz? Daí é mais raiva, não é? Pastor, eu fui perdoar alguém, ela foi zombar de mim. Aí que eu fiquei com raiva. Porque ela não sente que fez algum mal para você, porque ela foi só um agente do diabo. O diabo é quem marcou você, usou a vida dela. Ou ainda que ela esteja orgulhosamente com o nariz empinado, você percebe que é da natureza dela, não importa, perdoe, peça perdão e você vai ficar livre. Amém? Quem nutre ressentimento e não perdoa é semelhante à pessoa que toma veneno esperando que o outro morra. Quem vai morrer é você, porque o veneno da vingança está dentro de você. Quem nutre o sentimento de rancor, de raiva, de ira, está propício a muitas doenças. Tem muita doença que é proveniente de raiva, de falta de perdão. Então a depressão, o suicídio, o homicídio, a violência doméstica, traição, abusos sexuais, desvio de natureza, vingança, paralisia, AVC, derrame, dores de cabeça constantes, muitas doenças que são provenientes de um sentimento de ódio, de raiva, que você foi nutrindo, aquilo foi mexendo com as suas emoções e foi trazendo para o seu físico uma doença. Deixando claro que só perde quem nutre esse sentimento. O teu pai não é teu inimigo, tua mãe não é tua inimiga, teus parentes não são teus inimigos. As pessoas são imagem e semelhança de Deus, pelo menos Deus espera que seja. Elas são as pessoas que Deus te dá o privilégio e a oportunidade de praticar o amor. Ame, ame e ame. Perdoe, perdoe e perdoe. E o diabo vai perder campo na tua vida. E as pessoas que estão com dificuldade de relacionamento com você, elas também vão ter uma oportunidade de restaurar o relacionamento, e ela vai saber, e uma hora ela vai te dizer o quanto foi bom para ela também. Quantas pessoas eu já vi que quando vai pedir perdão para o outro também estava morrendo, e o outro diz, graças a Deus você veio me pedir perdão, graças a Deus você veio falar comigo, porque eu já não aguentava mais. Na família tem gente assim, ó, que quando encontra com o outro faz assim, ó, vira a cara, porque sabe o quanto a ignora. Eu tinha isso na minha adolescência. Tinha um amigo meu, quando a gente brigava era assim, queria ferir o outro, eu tinha que ver ele primeiro do que ele me ver, ou ele tinha que me ver primeiro. Por quê? Porque se eu visse ele na distância daquele muro, e eu conseguisse fazer isso aqui, ó, eu matava ele. E ele ficava olhando para mim o tempo todo, esperando que eu olhasse para ele, para que quando eu olhasse ele fizesse assim também, para ignorar. Era uma maneira de deixar claro, eu não estou nem aí para você, não quero nem saber de você. Porque quem ignora, fere. E existem muitos casais que estão assim, que vão dormir, lá para as 4 horas da manhã, é que o mais flexível leva a perninha lá, ei, tu está acordado? E a outra, para fazer esse durona, me deixa, está me acordando, já estava sonhando, nadinha, não dormiu coisa nenhuma. Aí o outro, então também. Tudo bem, quando for 6 horas, aí a outra, ei, não besta, estou aqui. O que é isso, pastor? É casamento. Até aprender a se relacionar bem em Cristo Jesus, a peleja é grande. É se mordendo o tempo todo, brigando, mas não se larga. E quando Jesus entra, resolve o problema, amém? Eu não sei qual dificuldade você tem nessa área, ou de perdoar ou de pedir perdão, mas eu quero fazer uma oração especial aqui, pedindo a Deus que cubra a sua vida e te toque, te ajudando a ser livre. E se você não tem nenhum problema nessa área, mas reconhece que tem alguém na sua casa que tem problema, você pode representar ela. Então vem aqui na frente, nós vamos fazer uma oração rápida.